O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era ali que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pediria e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tem balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que é chamado Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos naquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui em nossa Igreja Matriz de Santana, também os que nos acompanham pelas mídias sociais, pela web, rádio, TV, FM São José. Nós estamos diante de uma página plena de mensagens do Evangelho, numa linguagem teológica que é preciso a gente compreender. E para a gente compreender que aí nós não temos simplesmente um fato da vida de Jesus, nós não temos um momento, mas nós temos muito mais uma mensagem profunda sobre o amor de Deus.
nós precisamos ajuntar algumas pecinhas. Tudo no Evangelho fala. Não tem nenhum detalhe que não queira dizer alguma coisa, é palavra de Deus. E a palavra de Deus a gente tem que ler nas entrelinhas, tem que ligar a outros textos das Escrituras para a gente entender bem. Em que local é citado que isso aconteceu? Em Siquém, ou como apareceu ali, Sicar. Sicar ou Siquém, o mesmo lugar. O que aconteceu no Antigo Testamento neste lugar? Prestem atenção. No livro de Josué, nós temos essa passagem, onde o povo estava traindo a Deus, adorando outros povos, adorando outros deuses, deuses de outros povos, melhor dizendo, adorando deuses de outros povos. E Josué chega para o povo e diz: olha, eu sei que vocês estão desobedecendo a Deus, que vocês estão buscando outros deuses, que vocês estão pulando de galho em galho. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei vocês, mas eu fiz uma opção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é importante que nos lembremos deste fato acontecido em Sicar ou Siquém. Uma outra coisa, Siquém é um lugar de fontes. Ali existem 2 fontes de água. Numa terra marcada pelo deserto, onde existem fontes, esses lugares são registrados. As pessoas procuram essas fontes. E a gente se pergunta, por que é que aquela mulher foi no poço de Jacó, que fica a 1 quilômetro de Siquém? Por que é que aquela samaritana não pegou água nas fontes daquele lugar? O que tem a ver o poço de Jacó? E por que esse esforço de ir até o poço de Jacó andando 1 quilômetro? E o Evangelho diz ainda um outro detalhe: Jesus devia passar por ali. Ele não precisava passar por ali. Ele não precisava passar por aquele lugar exatamente. Ele quis chegar à beira do poço. E à beira do poço ele se encontra com uma samaritana. Os samaritanos eram considerados os piores dentre os piores dos judeus, entre os judeus. Eram como filhos bastardos do judaísmo. Eram desconsiderados. Pois bem, Jesus passa por ali, chega à beira desse poço e se encontra com esta mulher desconsiderada. A última entre os últimos no linguajar dos judeus. Agora ligue uma outra peça a tudo isso que nós estamos falando. Certa vez perguntaram para João Batista quem ele era, se ele era o Messias, e ele responde assim: eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. O noivo vai chegar depois de mim. Não sou o noivo, sou o amigo do noivo. Agora vocês vão ligando as peças. Quem é o noivo? É Jesus. Ele foi à beira do poço se encontrar com uma mulher que representa a humanidade, por isso não tem o nome dela, a mulher. A mulher representa Israel, que é o nome feminino em hebraico. E desde o início das Sagradas Escrituras até o fim, Deus diz que o amor dele por nós é como um amor de um esposo pela sua esposa. No livro de Oséias, esse amor é um amor traído. Deus não desiste de correr atrás da sua esposa, mesmo sendo traído.
Mesmo que a esposa muitas vezes tenha buscado outros esposos, outros maridos. Lembra lá de Siquém, Josué? Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele lugar. Naquele lugar, o esposo, o noivo, se encontra com a noiva, com a esposa, que é a humanidade, representada naquela samaritana. Padre, mas tem certeza disso? Então eu estou na figura daquela mulher? Você está, eu estou, a igreja está, todos nós estamos. Padre, mas eu não sou digno de que Deus corra atrás de mim, mas foi Deus que escolheu. São João diz, não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. E Ele corre atrás de nós. Quase que a gente poderia dizer, e a gente pode dizer, Ele mendiga o nosso amor. Ele pede o nosso amor. O senhor não está exagerando? Então vamos ligar mais uma peça. O que era o poço no linguajar bíblico? O que significa um poço? Um poço no deserto. Esse poço já existia no tempo de Jesus há 1000 anos antes de Jesus. O poço de Jacó. O poço é o lugar onde a vida acontece, porque os comerciantes paravam ali, conversavam entre si, os comerciantes ali pegavam a água, se abasteciam de água. Os pastores levavam as ovelhas para tomarem água. E eles próprios também se abasteciam de água. Mas tinha uma outra coisa que acontecia em todos os poços, e nesse de modo especial. Os namoros começavam ali. As meninas iam buscar água no poço, os meninos ficavam de olho nas meninas. Padre, mas como é que o senhor está falando isso? Nós temos grandes casais do Antigo Testamento que se encontraram nesse poço. Por exemplo, Isaac e Rebeca. Por exemplo, Moisés e Séfora. Por exemplo, Jacó e Raquel. 3 grandes casais, que depois vocês podem procurar na Bíblia, se encontraram à beira do poço. O poço de Jacó. Tem um biblista chamado Fernando Armelini, padre Fernando Armelini, que ele diz assim, quando chega um namorado para conversar com ele, um casal de namorados, ele pergunta, em que poço vocês buscam água? Em que poço vocês se encontram? Em que poço vocês se encontraram? E é interessante essa pergunta, interessante. Vale para os casais que estão aqui, vale para os namorados que estão aqui. Onde é que vocês buscam água para saciar a sede de amor que vocês carregam no coração? Tem tudo a ver. Agora, continuando a ligar as peças. Esse evangelho traz uma novidade que é a seguinte. Diz assim, Jesus estava cansado. Jesus estava cansado. E ele parou à beira do poço. A única vez que o Evangelho diz que Jesus estava cansado. Então, preste atenção, quer dizer alguma coisa. Única vez que se expressa essa situação de Jesus. Deus cansado. Sabe do quê? De correr atrás da humanidade. Ele pode dizer para a humanidade, Jesus que se encarnou e é nosso Deus, Senhor, Salvador, eu vim de longe para encontrar você. Eu vim da casa do Pai para me encontrar com você. E você muitas vezes se pergunta, como nós ouvimos na primeira leitura do Êxodo, Deus está ou não está entre nós? Deus está conosco ou Ele não está conosco? Eu estou aqui. Eu amo você, eu estou cansado de correr atrás de você. Olha que forte isso, gente. Vale para a nossa vida, para a nossa história. Quantas vezes a gente questionou se Deus estava ou não com a gente?
Quantas vezes a gente fica questionando esse amor de Deus? Não sei se Ele está tomando conta de mim, por que essas coisas acontecem comigo? Não sei se Ele toma conta do mundo, por que esse vírus agora nos assusta? Deus está conosco ou Ele não está conosco? Ele está cansado de correr atrás de nós. Cansado de correr atrás da humanidade, e a humanidade não percebe. Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor. Quantas vezes nós repetimos aqui no Salmo? Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor, um Deus que está cansado de dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu quero você, eu quero participar ativamente da sua vida. E em que momento do dia isso acontece? Ao meio-dia. Ao meio-dia. Então, se esse texto fosse um texto normal, ele está cheio de dificuldades para a interpretação. Jamais uma mulher ia buscar água ao meio-dia. Vocês não imaginam o que é o sol do meio-dia no deserto. A mulher ia buscar água de manhãzinha ou à tardezinha. Ao meio-dia, preste atenção, quer dizer alguma coisa. Que horas começa a paixão de Jesus? Ao meio-dia. Que horas que Pilatos apresenta Jesus para o povo e diz: eis o homem? Ao meio-dia. Um amor que acontece em plena luz. Um amor que acontece cheio de luz, cheio de brilho. Jesus foi apresentado e mal Pilatos sabia disso, como noivo da igreja na hora do casamento. Eis o homem. Eis o projeto que Deus tem para o homem. Eis a imagem perfeita do homem. Eis o esposo da humanidade. Eis o esposo da igreja. Aquele encontro se deu ao meio-dia, hora do início da paixão do Senhor. E aí tem o pedido de Jesus àquela mulher: dá-me de beber. Dá-me de beber. O que significa para o judeu pedir água? Pedir água significa pedir hospedagem. A primeira norma das regras de hospedagem do judaísmo é: ofereça um copo de água a quem chegou. Porque, mais uma vez eu repito, é terra árida, é terra de muito sol, é terra de deserto, as pessoas chegam sedentas. Dá-me de beber. Jesus está pedindo: me dê espaço no seu coração. Você pode me acolher? Eu encontro espaço na sua vida, eu quero encontrar acolhida na sua história. Você tem espaço para mim? Dá-me de beber. E o mais interessante é que ele morre dizendo isso: tenho sede. Não é isso que ele diz na cruz? Tenho sede. A mesma coisa que ele diz para a samaritana: dá-me de beber. Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Guardem isso para sempre. Deus tem sede que tenhamos sede dele. A sede dele é encontrar acolhida em nós. Mas não é que a gente também sente essa sede? Nós sentimos uma sede de infinito que nada pode saciar. Nós sentimos uma sede de algo mais que nem a gente às vezes sabe o que é. Nós sentimos a necessidade de algo que nos preencha, que a gente fica procurando uma vida toda. O Salmo 64 ou 63, conforme a Bíblia, diz assim: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Como a terra deserta e árida, esperando chuva, pedindo chuva, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então, à beira desse poço de Jacó, duas sedes se encontram. A sede que Deus tem de mim e a sede que eu tenho dele. A sede que Deus tem de nós e a sede que nós temos dele. E isso é maravilhoso. E o Evangelho termina com Jesus dizendo: ah, se você soubesse.
Ah, se você conhecesse o dom de Deus, você é que me pediria água. E a água que eu posso dar a você se transforma você numa fonte a jorrar para a vida eterna. E a princípio, a mulher não entendeu. Como é que é? Eu não vou precisar mais vir aqui ao poço buscar água? Como a humanidade tem dificuldade de entender o que Deus diz. Como nós temos dificuldade em entender o que Deus quer nos falar. A mulher não entendeu, a humanidade continua assim, sem entender. Ah, se você conhecesse o dom de Deus. Ah, se você soubesse sobre o dom de Deus, você pediria. Tem coisas na vida que são conquistas. Você conquistou uma profissão. Você conquistou antes um diploma, você conquistou comprar um carro, ter a casa própria, você conquistou N coisas na vida, mas tem coisas que não se conquista, tem coisas que nós ganhamos e é puro dom, a vida é puro dom. Ah, se você soubesse o que é o dom de Deus. Ah, se você conhecesse que foi Deus que deu a você, não é conquista sua. O amor é um dom. A fé é um dom, não é conquista. E o que sacia a sede do nosso coração, não é o que a gente conquista, mas o que Deus dá. O que Deus pode dar. A água que eu posso lhe dar vai se transformar em você numa fonte a jorrar para a vida eterna. E quando ele diz a ela, olha, vai lá e chame o seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. E ele fala, pois é, você já teve 5. E o atual também não é seu. Esses maridos representam os povos que traziam a fé nos seus deuses, e o povo pulava de galho em galho, e de novo a gente volta em Siquém, em Josué, não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Deus verdadeiro, serviremos ao Senhor. Vocês pulam de galho em galho, Jesus diz a ela. Você procura Deus aqui, Deus ali, você pinta um Deus diferente para você. E assim a mulher foi se convertendo, até o momento em que Jesus diz, você crê no que eu estou falando? E ela diz, sim, eu creio, Senhor. E o Evangelho termina dizendo, ela deixou ali o vaso que ela tinha levado, ela deixou o cântaro ali à beira do poço, e seguiu a sua vida. Hoje, a gente precisa fazer isso também. Esse cântaro tem a ver com o templo, tem a ver com a religião, tem a ver com adorar o Senhor em espírito e em verdade. Esse cântaro é uma palavra que vai aparecer em bodas de Caná. Os vasos onde colocaram água e dos vasos depois era retirado vinho. O cântaro lembra a fé. Deixa uma fé sem compromisso por aqui. Abandone esse cântaro, porque Deus agora age dentro de você. E a água que Ele dá a você é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós éramos ainda pecadores, ouvimos na carta aos Romanos, Deus morreu por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito dele foi derramado como água nos nossos corações. O amor dele transborda em nós pelo dom da nossa fé. Amém.